considera uma pessoa corajosa? Você topa novos desafios? Talvez uma mudança de cidade, mudança de emprego. Você acha que daria conta, numa boa? Ou quando teve uma oportunidade, acabou deixando quieto, preferiu não arriscar? Isso acontece, é mais comum do que a gente imagina, principalmente entre os jovens, ou que pela idade normalmente tem menos experiências. Mas será que dá para vencer esse medo? Como fazer isso? Para falar sobre esse assunto comigo está o psicoterapeuta aqui no estúdio, Sandro Vera. Doutor, muito obrigado pela presença. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a você, a todos os telespectadores. Agora, isso acaba sendo algo muito comum, esse medo, a gente estava conversando antes de entrar no ar, o medo do novo. Isso acaba sendo comum em todas as pessoas ou tem uma idade aí, os jovens, como eu falei, que isso acaba sendo mais comum? Excelente pergunta, isso é exatamente importante que todos saibam. Isso é um fator que acontece biologicamente com todos, na esfera de todos acabam sentindo essa situação. Tanto o jovem quanto o mais velho, o diferencial não é tanto a idade, sim as experiências, como você mesmo assim disse. O fator que a neurociência nos explica, que quando a pessoa sai da posição que ela está, que é uma posição de conforto, para uma nova posição, que é realmente uma posição inovadora, que ele vai enfrentar o desafio, ele sai da posição de conforto para um novo momento. Isso gera, biologicamente, os neurotransmissores, as emoções de ansiedades e medos. Toda a proporção criada é nesse fator do medo. Gerenciando isso, o novo ou o mais velho sente as mesmas condições, com o diferencial que o mais velho tem mais experiência, ele consegue avaliar se é possível ou não. E o mais novo, por não ter a primeira fase, a primeira experiência, ele acaba se inibindo. A diferença de um com o outro é que um faz com que o medo aprisione, não tem atitude em relação à situação. Mas a base de tudo isso é sair da posição de conforto para uma posição nova. Sair do conforto para um novo momento, do qual a pessoa não conhece, perde-se a segurança, entre um grau muito profundo de insegurança, por não conhecer, por não ter o domínio propriamente dito do que irá encontrar. Doutor, você falou que esse medo aprisiona em alguns casos. Isso, sim. Quais são os malefícios disso a longo prazo? A pessoa vai se prender dali, não vai conseguir crescer, não vai para frente. Qual que é o grande medo desse aprisionamento aí? O medo, de certa forma, ele é constitucional, ele faz parte da constituição humana. Então não dá para tirar o medo. A única diferença é que para algumas pessoas que tem o seu próprio medo por constitucional, mas um grande agressor. O medo faz com que essa pessoa estanque, fique aprisionado e não consegue ter movimento além daquele medo. Então, se ele é constitucional, se o medo faz parte da constituição humana, nada mais importante que ter o medo como seu aliado. O medo, ele transfere a você segurança. Você vai atravessar a rua, você olha para ver se vem carro, então o medo foi bom. Ele é importante que existir dentro de uma Constituição, porque ele vai te dar um grau de segurança. As pessoas que sabem lidar com o medo, é as pessoas que têm o medo como seu aliado, como seu fator positivo. E faz com que o medo avalie situações. Se você tem o medo como aliado, você vai começar a avaliar situações para tomar decisão. As pessoas que não têm o medo como aliado, ele tem o medo como predador. E o medo como um predador inibe a pessoa de tomar a decisão. Atravessar a rua, de certa forma, é um ato simples, mas para as pessoas que têm medo, entra no nível de pânico, porque estão aprisionados pela esfera do medo. Agora, doutor, quando a gente sabe, tomei essa atitude, mudei de cidade, encarei aí, venci um medo por um certo momento. E aí, quando eu chego em determinado lugar, vai falhando, eu vou ficando mal, não é isso que eu queria. Qual é o momento certo da pessoa perceber? Não, eu tenho que voltar atrás, é melhor para mim, ou não, eu vou enfrentar esse medo e vou conseguir vencer isso aí. Como é que ela vê a diferença do que é melhor ali naquele momento? Essa é a base da experiência. Quando você chega nesse momento que você encontra uma resistência, um muro, uma dificuldade de exteriorizar, porque você não tem uma amplitude visual do que realmente te espera. Ou está estagnado, ou o fator de tédio te pegou. Então é o momento de você focar na experiência do que realmente o seu potencial interno consegue além desse momento. Se você não exteriorizou seu potencial interno, você começa então a estagnar. Volta o passo inicial da posição de conforto. Talvez você esteja tanto na posição de conforto que você adere ao medo de mudanças e acha que por não mudar aquilo tudo começou a virar uma fonte de estresse. Doutor, e as mulheres, elas amadurecem melhor, mais rápido do que os homens? Ou está todo mundo no mesmo grupo aí dessa questão de medo? Não.
As mulheres, a princípio, biologicamente falando, a neurociência nos revela que a mulher ela tem uma maturidade precoce por conta de toda a produção dos órgãos, né? Quando a mulher começa no seu nível de formação do útero, o útero manda informação, neurotransmissores, que indicam à mulher que ela já está qualificada a ser uma condição materna. Isso gera à mulher hormônios produzidos e ela se torna uma pessoa mais madura. O homem, ele consegue uma maturidade no momento depois, quando vem as dificuldades, os pagamentos de boleto. A idade adulta que a gente fala, né? A fase adulta diferencia não por nível de responsabilidade. O homem ele carrega a brincadeira até os 43 anos, a mulher carrega isso até os 32. Então a maturidade está num degrau de 10 anos de diferença de maturidade. Não significa a falta de responsabilidade, só significa que o homem ele tem uma criança que brinca mais, acha graça em coisas que na mulher às vezes não consegue achar tanta brincadeira assim. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela presença aqui no Tem Notícias. Valeu, um bom fim de semana. Eu agradeço. Até a próxima. Boa tarde a vocês.